Diga lá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou Wagner Fernandes, esse é o Ateneu Tricolor que está chegando até você mais uma vez, mais uma segunda-feira para falar do Fluminense. E você que é tricolor, e você que não é tricolor, você é bem-vindo aqui, pode chegar, pode deixar seu comentário. Fala aí, Giliardi, o que falar, o que dizer desse empate melancólico de ontem, o que dizer das palavras do Renato Gaúcho, que está satisfeito com o desempenho da entrevista coletiva dele. Vamos comentar um pouco aí sobre as especulações aí sobre o time no Mundial de Clubes, né? Muita gente aí está achando que nós vamos ter um reforço, né, no Mundial de Clubes, vamos ver aí. E aí, qual é a sua expectativa, Giliardi? O que falar desse empate? Né? O que você pensa para o futuro? Fala aí para o pessoal. Boa noite, meu amigo Wagner. Boa noite toda a galera tricolor que sempre está aqui nos acompanhando para esse bate-papo. Bem, Wagner e amigos tricolores, eu confesso que caiu a ficha para mim e esse time do Fluminense, que a gente alimentou aí uma expectativa muito positiva de fazer um bom campeonato brasileiro, de fazer uma Copa do Brasil onde a gente pudesse avançar e um pouco longe, Sul-Americana, tínhamos até expectativas de título, né, de levantar essa taça inédita para o clube e fazer um Mundial honroso. Hoje eu posso te dizer que tudo isso foi por água abaixo. O time do Fluminense é muito limitado e não é só problema de peça de reposição. De fato, o treinador agora é o que menos importa, porque o time é muito fraco, o time foi muito mal montado. E ainda tivemos a falta de sorte das contusões, né? De o Ganso não ter sido possível fazer uma boa pré-temporada, em razão do problema no coração que ele teve. Perdemos o Otávio, que era um jogador que estava começando a desenvolver bem ali. Agora perdemos o Bernal. O Cano, que é o nosso único 9 mesmo, ali para fazer gol, se machucou. E Keno, infelizmente, ele não consegue ter uma sequência de jogos, né? O Fuentes se machucou, voltou agora, não voltou a mesma coisa que estava. Então, foram muitas contusões, isso também veio trazer muita dificuldade para que esse time tivesse uma situação melhor hoje, mais entrosada. E hoje a gente tem a realidade que a gente não tem um camisa 10, não temos um camisa 9, porque o Everaldo é muito limitado, embora ele não tenha feito uma má partida contra o Juventude. Mas ele é limitado. A gente depender dele para fazer gol, estamos fritos, né? Na nossa zaga temos lá o Freitas, o Ignácio, o Manuel e o Thiago Santos. Juntar todos eles não dá um, né? E aí tem o Thiago Silva, que já está, final de carreira, já está em declínio, né? Tendo que segurar esse piano aí sozinho. Então, a gente agora tem que, cara, torcer para esse time, tentar empurrar eles para que a gente, pelo menos, não fique de novo dependendo da última rodada para cair para a segunda divisão. Infelizmente, a Sul-Americana, o nosso glorioso Renato Gaúcho conseguiu botar em segundo plano, então vamos ver se o Fluminense vai conseguir vencer. Eu tenho minhas dúvidas se o Fluminense vai conseguir vencer o Once Caldas, né? Agora, o Renato desabafou, né? Desabafou, muita coisa eu concordei com ele, outras não. E o que pode salvar essa temporada, como o próprio Renato frisou, ele precisa de 3 reforços pontuais. O que seriam esses 3 reforços pontuais? É o cara que vai chegar para jogar, o cara que vai chegar para decidir, porque jogador lá para estar no banco a gente tem um monte. Tem o Lescano, que não vingou até agora, tem o Lavega, que tem muita pouca oportunidade, mas gostei que o Riquelme já está de novo em condições de jogo e o Renato já deu oportunidade para ele. O Riquelme a gente pode esperar boas coisas, né? É um garoto jovem, talentoso, quem sabe aí tendo oportunidades ele vai acrescentar bem esse time. Então é isso, meu amigo Wagner, acho que a ficha caiu. Felizmente eu assumo aqui que eu
tive uma expectativa positiva nesse time, que eu achei que era um time que tinha um elenco assim bem competitivo, mas até que a gente viu que não é isso. E morosidade, né? Embora não tenha feito um dos piores jogos contra o Juventude, né? Mas acho que faltou mais capricho, faltou mais qualidade material humano para botar aquela bola para o gol, porque dominamos o Juventude. Dominamos, tivemos muita chance de gol. Agora é aquilo, né? O futebol pune, a bola pune, né? Que não faz, toma. O Fluminense pediu para tomar um gol e tomou, né? E ainda conseguiu empatar. Então faltou um 9 ali, faltou mais qualidade, material humano assim de melhor qualidade. E para finalizar, né, essa minha análise, nosso glorioso Renato Augusto oficializou a aposentadoria dele. Oficializou, porque já estava aposentado, né? Desde que ele chegou para o Fluminense, ele estava aposentado, né? Então hoje ele oficializou a aposentadoria dele. Bom que o salário dele, de repente, dá para investir em um outro jogador, né? Ou a vaga que ele estava tomando de algum jogador da base já não vai tomar mais, né? E eu gostei que eu estava vendo na internet que a galera tricolor aí, tem umas páginas aí do Fluminense que está levantando a bola do Cristiano Ronaldo vir jogar o Mundial pelo Fluminense. Nossa, seria a solução dos nossos problemas, né? Mas eu acho muito pouco improvável que isso aconteça. Então, essa é a minha análise inicial, meu amigo Wagner. É isso aí, meu amigo Giliardi. Você comentou aí sobre a Sul-Americana, e o Renato e boa parte da diretoria, eu acredito que estavam. Houve uma certa arrogância, né? Em desmerecer a Sul-Americana, como se o Fluminense tivesse elenco para ganhar a hora que quisesse. Na hora que for a Vera, a gente bota um time para ganhar, porque o que tem aqui pela frente vai ser mole. Tanto não vai ser mole, precisa ganhar agora o último jogo. Aí o pessoal, eu fico bobo de ver alguns tricolores que ficam, não, é só ganhar o Once Caldas em casa. Vem cá, vocês não estão vendo o Fluminense jogar nos últimos jogos, não? Vocês não estão vendo a dificuldade que o time tem para fazer um gol, 2 gols em time fraco, né? Então fica parecendo que as pessoas não assistem o Fluminense jogar. E você, ora, claro, poxa vida, vamos pegar o Aparecidense. Eu não tenho garantia que nós vamos passar pelo Aparecidense. Que certeza que eu tenho. Então, claro, o Once Caldas, no Maracanã, é nossa obrigação ganhar, mas esse time não está passando essa confiança toda, né? Então, o clube pode pagar por essa soberba. E qual é o preço? O preço é ficar em segundo lugar. Se tiver um empatezinho, o time fica em segundo lugar e vai ter que buscar a repescagem totalmente desnecessário. Uma repescagem desnecessária num grupo que dava para levar a sério e passar em primeiro com mais tranquilidade. Então, com relação ao brasileiro, a minha ficha também caiu, né? Eu estava numa expectativa de que as coisas podiam melhorar a ponto da gente brigar por um 4º ou 5º lugar, sabe? De repente, eu não estava na ilusão de título, não, mas pelo menos aí uma vaga direta na fase de grupo da Libertadores pelo brasileiro, ter um campeonato decente seria bem legal, entendeu? Porque quando chegar da metade para frente, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro vão botar uma dianteira. Vai ser difícil pegar esses 3 times e, de repente, um 4º time aí que fosse destacar, né? Eu não sei, de repente um 4º time, uma 4ª força comece a entrar, mas eu acreditava que o Fluminense podia pegar esse G6 aí, pelo menos um G6, mas pelo que eu estou vendo, a briga vai ser para não ficar entre o 17º e o 20º. Né? É triste falar nisso, mas as coisas estão caminhando para esse lado. Espero que não. Ficar o campeonato todo no meio da tabela vai ser menos pior. Eu não queria viver o que eu vivi esse ano passado, mas vai ser um problema menos pior do que foi ano passado. Se ficar no meio da tabela, 10º, 19º, 13º, se ficar ali oscilando ali é menos pior, mas não está à altura do Fluminense, né? O tricolor tem que pensar pequeno, tem que se contentar com essas coisas, não. E aí, com relação ao Mundial, né?
Ainda está com aquela ideia do Fluminense ceder a vaga? Não acha melhor a gente ceder a vaga para não passar vergonha? Olha, seria interessante vender a vaga e usar o dinheiro para contratar bons jogadores, porque se o Fluminense for com esse time, é para passar vergonha, infelizmente. A minha ficha caiu, Wagner, no sentido que, tipo assim, uma coisa é você achar, não, nosso time tem condições de fazer coisa melhor, então a gente fica chateado, cobra, né, bate firme, entendeu? Porque na expectativa, na ilusão, na esperança de acordar o time. Mas quando a realidade cai, a ficha cai, você entende, nossa, meu time tá mal pra caramba, ele é ruim, ele é fraco, não tem material humano. Cara, então eu vou torcer para esses caras, mesmo sendo ruim, mesmo esse time sendo ridículo, entendeu? Que eles consigam vencer partidas, que eles não percam, né? Que eles não levem o meu Fluminense para a segunda divisão, né? Que eles consigam fazer partidas honrosas, né? Que pelo menos eles lutem, briguem. Então, a minha realidade agora é essa. Se o Fluminense não aproveitar essa janela agora para trazer três bons jogadores que vão vir, vão vestir a camisa, vão resolver, será um resto de temporada uma agonia tremenda. A gente aí lutando para não cair, né? Adeus qualquer chance de título, né? Porque é o que você falou. Qual garantia temos de quarta-feira? É quarta-feira o jogo, né? Ou é amanhã? Contra a Aparecidense. Acho que já é quarta-feira. Quarta-feira, né? Qual a garantia que a gente tem de Fluminense vencer a Aparecidense com esse futebol que o Fluminense está jogando? A gente não tem garantia nenhuma. Qual a garantia que a gente tem de vencer o Once Caldas e que vença, né? Porque eu acredito que a torcida do Fluminense vai comparecer no Maracanã, vai empurrar, a torcida também acho que já entendeu que, pô, não adianta bater porque o time é ruim mesmo, então, tipo assim, vamos ver se a gente com a nossa força, gritando, dá um algo mais para esses caras aí, entendeu? Correr. Né? Então, acredito que a torcida do Fluminense vai estar lá, empurrando, gritando, e vamos lá, o Fluminense vence, se classifica. E aí, que esse futebol, você acha que o Fluminense vai ser campeão? Eu não acho. Não acho. Pode passar de fase, mas qualquer clube que venha... o primeiro brasileiro que passar, tira o Fluminense. Talvez tenha algum torcedor que vai falar, pô, esses caras aí são tricolor mesmo? Pô, estão já estão se sentindo derrotados, gente, a gente não é engenheiro de obra pronta, a gente está aqui para analisar. E temos que ser realistas. Se a gente tivesse um time bom, a gente já está falando aqui, não, vamos para cima, temos chance, vamos ganhar, e vamos apoiar, mas a gente chegou à conclusão, a realidade bateu na nossa porta, nosso time é fraco. Afinal de contas, vocês acham que um time que tem o Everaldo como camisa 9 pode ser campeão de alguma coisa? Everaldo? Canóbio? Verdade. Né? Eu estava vendo aquele rapaz lá, que ele tem um canal de análise tática, Laranjal, não sei das quantas, né? Laranja Tricolor. Laranja Tricolor, ele usa um óculos escuros, tá ligado? Isso, ele é muito bom, cara. Eu gosto de ouvir, ele é muito bom. Ele fez um tweet, não, é um X, né? Agora, o tweet na época. O X. Ele falou que. Ele resumiu a situação, né? A gente estava tanto nesse sonho, nessa ilusão de que o time tem um elenco legal, que a gente tem potencial, e todo esse potencial a gente viu o Diniz explorar boa parte de um potencial do elenco que a gente não tem mais, né? O elenco está envelhecido, a maior parte está envelhecido, outra parte foi embora, a gente não tem mais o Nino, entende? A gente não tem mais o JK em grande fase, né? A gente pegou o JK. Oi? André? A gente não tem mais um JK com vontade de jogar, a gente tinha passou a ter um JK largadão, né, que tivemos que mandar embora para o México. Então, não é, a gente ficou nessa ilusão de que o sonho da Libertadores iria durar mais um tempinho, né? E aí esse rapaz ele comentou, né, que o time é muito feio. Essa é a expressão que ele usou, que o time é feio. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que essa palavra dele, ela chama a gente para a realidade. Gente, tipo,
Acorda, tricolor, acabou, entendeu? O time é feio, aceita isso. Como você está falando, o time tem essas limitações e tal. É duro aceitar, mas infelizmente considerar que a diretoria vai começar vai ter contratações, mas eu não tenho mais esperança de eles fazerem um certo, sabe? Eu tenho muita esperança deles acertarem agora. E o Mário, né, se ele não conseguir esse negócio de SAF agora, ele vai cascar fora, mas ele vai tentar colocar o candidato dele no lugar dele, né? Para tentar se perpetuar mais um pouquinho e tentar voltar daqui 3 anos. Agora, eu cancelei meu sócio torcedor. Né? Eu não. Cancelou? Cancelei porque, assim, não é por causa dos resultados, é por causa do distrato com o clube. O clube está sendo maltratado, o dinheiro do clube está sendo maltratado, eu não vou ficar botando o meu dinheiro para essa gente ficar administrando, né? Então não faz sentido. É o dinheiro da minha família, eu não vou ficar botando para essa gente ficar fazendo isso com o Fluminense, não. Então, mais para frente, quando o Fluminense pode até perder, mas quando eu voltar a ver vontade de colocar o Fluminense no lugar que ele merece, aí as coisas mudam, né? Eu já vou ter mais gosto de ser sócio torcedor. Mas e aí, fala aí para nós aí, fala pessoal aí, suas últimas considerações sobre a sua expectativa sobre o jogo com o Once Caldas, mesmo sendo Maracanã, como você já disse, você tem uma expectativa boa de público, acha que o Tricolor vai chegar junto no Maracanã. Fala aí pra gente o que você espera desse jogo, você acha que vai ser um jogo tenso ou vai ser uma vitória tranquila? E aí você já dá a sua despedida aí pro pessoal, Giliardi. Bem, um jogo tranquilo nenhum. Esse time aí, não tem nenhum jogo que vai ser tranquilo pra gente. Se ganha é aquele gol cagado no final da partida, com muito sacrifício, enfim. Mas vamos torcer, né? Vamos torcer, meio que, poxa, sai um piano das minhas costas, porque agora eu sei que é o que o rapaz falou lá, né? O Laranja Tricolor falou, o Fluminense é um time feio. Time feio, então a gente já vai assim, vamos torcer, tomara que ganhe, né? Mas eu acredito, vamos ver se o Fluminense aí consegue fazer uma partida razoável, consegue pelo menos não perder para a Aparecidense, que é o suficiente para se classificar, né? É só não perder. Um empate é bom, né? E depois vamos ver aí, temos clássico aí pela frente, temos o Vasco, vamos reencontrar o Fernando Diniz, aí depois a gente vai ver o jogo aí contra o Once Caldas. Eu ainda tenho uma ponta de esperança de, quem sabe, no apagar das luzes, essa diretoria fazer o que é certo e conseguir trazer aí alguns jogadores que possam aí encorpar esse time e salvar a temporada. Mas é isso, meu amigo Wagner. Um grande abraço para você, um abraço a todos os tricolores que estão aqui com a gente, nos acompanhando. É sempre bom falar, compartilha, curte, dá essa moral pro canal, precisamos crescer para a gente continuar aqui falando do Fluminense, né? Tá um momento meio chato, tá meio embaixo, mas o Fluminense é maior que tudo, né? E daqui a pouco a gente dá a volta por cima e a gente vai estar aqui comemorando vitórias. Quem sabe aí numa futura administração melhor, né, Wagner? Que respeite a instituição Fluminense, respeite o dinheiro que os torcedores estão colocando lá. Essa é a nossa expectativa. Forte abraço, torcedor tricolor, um grande abraço, meu amigo Wagner. Vamos estar aqui na próxima vez aí, quem sabe, comemorando aí uma vitória. Tomara. É isso aí, galera. Curta o vídeo, assine o canal, siga a gente lá no YouTube. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, ótima semana.